Você já leu um livro durante 30, 40 minutos e no fim descobriu que não entendia nada? Já passou horas e horas em frente de um livro e não entendeu nada? Leu para o teste, chegou na hora do teste, parece que houve um vazamento na mente. Nós temos uma dica para isto nunca acontecer novamente. Aqui nós vamos falar sobre 3 passos para aprender mais rápido. Primeiro passo, se queremos aprender alguma coisa, queremos estudar, o primeiro passo, temos que definir o que nós queremos estudar. Definir. O que é definir? Definir é dizer exatamente o que você vai estudar. Por exemplo, está na cozinha, quer fazer um bolo. Então você está a definir o que pretende fazer. Então vai procurar os ingredientes para fazer aquele bolo. Definir é o que? É dizer o destino, onde você quer chegar. Quer fazer uma viagem? Tudo bem. Para onde? Vou para Estados Unidos. Você já vai reunir as condições que lhe permitem chegar lá. Nos estudos também é a mesma coisa. Para que você possa aprender mais rápido, precisa, número 1, definir o que você quer estudar, o que você quer saber. Vamos lá, nós queremos falar sobre a célula. Eu quero saber sobre a célula. Então, na célula eu quero saber qual é a composição química da célula. Você deve ver que a célula tem muitos organelos. Quero saber, na célula, quero saber sobre qual é a função de cada uma das partes que constituem a célula. São informações. Defini que eu quero estudar sobre célula. Depois elaborei perguntas sobre a função dos organelos da célula, composição da célula. São essas coisas, devem ser definidas antes de estudar. Se você vai estudar sem alguma pergunta ou sem alguma coisa para direcionar a mente, não vai entender nada. Então, para acelerar os estudos, acelerar o entendimento, precisa definir o que você quer estudar. Quando você define o que você quer estudar, precisa reunir a informação sobre aquele assunto. Agora, não reúna informações de química para estudar biologia e nem reúna as informações de biologia para estudar química, mas reúna as informações. Quer estudar sobre biologia? Então procura caderno de biologia, procura áudio de biologia, procura vídeos de biologia, procura brochura de biologia. Então reúna todas essas informações e ao reunir informações precisa ter um cuidado. Não é para reunir um monte de informação que não vai conseguir ler. Precisa limitar a informação. Quando já temos a informação, devemos ter o contacto. O que é contacto? Contacto é aproximar. Se eu, por exemplo, reunir os livros de biologia, então eu vou abrir o livro. Esse processo de pegar os livros, abrir o livro para conseguir obter as ideias desse livro chama-se contacto. E há 2 tipos de contacto. Há contacto ativo e contacto passivo. Contacto ativo é quando nós estamos a ler o assunto e ao mesmo tempo estamos a pensar naquilo que estamos a ler. Contacto passivo é quando você está a ler o livro, a sua mente está na praia, está a ler o livro, mas a mente está no WhatsApp. Os olhos vão estar ali, mas a mente não vai estar ali. É importante ter um contato ativo, ler e pensar o que esse livro está a dizer. Isso ajuda a se concentrar. Há muita gente que gasta muito tempo lendo um pequeno texto, mas a mente não está lá. A pessoa estava a ter um contato passivo. Quando a mente está focada, começa automaticamente o registro da informação. Isso é, a informação sai do livro para a nossa mente. Isso quando estamos concentrados. Quando estamos a ler, vamos sublinhar as palavras-chave ou as palavras importantes, aquelas que dizem alguma coisa, que têm um significado por si só sobre o assunto. Enquanto fazemos isso, vamos anotando. Quando nós estamos a ler, às vezes a nossa mente parece um carro. Sempre a tendência de sair fora da estrada. Por isso que o motorista fica sempre a segurar o volante. Nossa mente sempre tenta pensar noutras coisas enquanto nós estamos a ler. Quando fazemos isso, o que acontece? Quando a mente sai do livro, já não está a dar atenção ao que estamos a ler, não vai registrar o que estamos a ler, vai registrar aquilo que está a pensar. Que ela continue a registrar a informação que estamos a ler. Basta a gente ver que já estamos a pensar numa outra coisa diferente do que estamos a ler. Temos que fazer pergunta. Estou a ler sobre o quê? A mente não gosta de perguntas sem resposta. Ela vai dar atenção àquilo que está a ler. Quando você diz, eu estou a ler sobre o quê? Enquanto você está a pensar sobre outro assunto, isso automaticamente leva você a se concentrar no texto que você está a ler. Então, se desconcentrar mais, ver que estou a ler sobre biologia e agora estou a pensar em química. Estou a ler sobre biologia e estou a pensar sobre física. Então, traga a mente novamente, faça a pergunta, o que eu estou a ler? E sobre isso que estou a ler, o que está sendo dito? Estou lendo sobre o quê?
o que o autor está dizendo. Isso faz a mente voltar ao que você está lendo muito rapidamente. Então, quando você lê sobre um assunto, pense sobre o assunto, pense sobre os detalhes do mesmo assunto. Isso também facilita para a sua mente não divagar. Por exemplo, quando nós estudamos um assunto, isso facilita o quê? A mente a continuar sempre a pensar na mesma coisa. Porque todas essas perguntas são elaboradas a fim de dar mais detalhes sobre a coisa principal que está sendo pensada. Então, isso ajuda muito na concentração. Então, temos o contato, reunimos a informação. Ao reunir informação, então nos concentramos, pensamos enquanto lemos, e quando a mente se desvia para pensar naquilo que nós estamos a ler, vamos perguntar, afinal, estou lendo sobre o quê? E o que o autor está a dizer sobre isso? Isso devolve a mente automaticamente para a leitura e você vai aprender rápido qualquer coisa. E vai gravar rápido logo aquela matéria e quando chegar no teste não vai ser um infeliz. Vai ter uma boa nota. Passar já vai ser um hábito, não vai ser uma coisa que as pessoas temem. E até lá, passe bem.